Olá minha gente, sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal Cid Charles. Essa quinta-feira, dia 6 de abril de 2023. Hoje nós vamos trazer o tema coincidências que Lampião soube aproveitar. Pois bem, essas coincidências começaram em 1925. Lampião, nessa época, conheceu a família de Maria Bonita e tornou-se amigo dessa família. Pois bem, o nome da mãe natural de Maria Gomes de Oliveira, a Maria do Capitão, e posteriormente a Maria Bonita, quando recebeu esse codinome após o cangaço, o nome natural da mãe dela era Joaquina Maria da Conceição. Isso em 1925, quando Lampião conheceu a família da Maria Bonita. Pois bem, ainda em 1925, olha só, senhoras e senhores, prestem bem atenção, ele conheceu uma índia. Ele tirou essa índia da tribo Cariri, de Palmeiras dos Índios, em Alagoas, e fez com que essa índia fosse batizada. Solicitou a um padre amigo que a batizasse. E ele, Virgulino Ferreira da Silva Lampião, deu a essa índia o nome de Cristina Maria da Conceição. Cristina Maria da Conceição. O Maria da Conceição, mesmo sobrenome de Dona Joaquina Maria da Conceição, que por conseguinte mãe de Maria Bonita. Ele, Lampião, teve com essa índia uma filha que se chama Luzia. Me parece que continua viva, já ultrapassou aí os 90 anos, claro, mas pelo que eu soube, ainda está viva. Então, continuando as coincidências, para trazer para vocês a utilização dessas coincidências, nós vamos agora falar um pouco sobre os documentos de que Lampião utilizou, de batistérios, certidões de nascimento e tudo de outras pessoas, para falsificar alguns documentos e viver na clandestinidade. Porque, na verdade, quando ele deixou o cangaço, ele deixou mesmo e não queria ser incomodado jamais por ninguém. Por isso viveu em Minas Gerais, mas antes de Minas em outros estados, para gozar da sua clandestinidade, que não fosse, procurado por quem quer que seja, muito menos pela imprensa. Já que ele tinha feito um acordo com as autoridades da época para que ele sumisse, para que ele saísse de cena, então tinha que sair de cena mesmo. Ele foi Matinha de Água Branca, onde o pai dele tão logo saiu de Pernambuco por conta das confusões com o vizinho, o Saturnino. Ele comprou as terras em Matinha da Água Branca, o pai dele. E lá ele fez amizade com o chefe de quarteirão, que naquela época era o delegado lá de Matinha da Água Branca, né? E inclusive se tornou compadres. E esse compadre dele, chefe de quarteirão, chamava-se Luiz Fulício Lima. Olha só, nós vamos trabalhar o Maria da Conceição e o Lima, sobrenome. Pois bem, ele tirou uma certidão de nascimento falsa em Matinha da Água Branca, usando a data de nascimento, o ano de 1911, e o nome de Antônio Teixeira Lima. Antônio Teixeira Lima. Outra coincidência, as avós materna e paterna, ou seja, avó paterna e materna, chamavam Maria Joaquina da Conceição, tanto a avó paterna quanto a avó materna. Quem foi Maria Joaquina da Conceição? Depois do estudo aprofundado que fiz, descobri que se tratava da madrinha de Maria Bonita. Olha só, a madrinha de Maria, o padrinho de Maria Bonita chamava-se Gringo, seu Gringo alguma coisa, me parece, não estou lembrado agora, não tenho certeza. Agora, a madrinha de Maria Bonita chamava-se Maria da Conceição, Maria Joaquina da Conceição. Maria Joaquina da Conceição. Era madrinha, perdão. A madrinha de Maria Bonita chamava-se Maria Joaquina da Conceição. Esse Maria Joaquina da Conceição foi utilizado nessa certidão de nascimento falsa de Antônio Teixeira Lima,
extraída lá em Matinha da Água Branca, com o ano de nascimento dele, 1911, com o pai Luiz Teixeira Lima, veja só, que posteriormente aparece como filho dele, e a mãe Ambrosina, olha de novo, Maria da Conceição. Ambrosina Maria da Conceição era a mãe nessa certidão de nascimento falsa que foi extraída lá do cartório de Matinha da Água Branca, ou seja, de Água Branca, aonde consta que ele diz que nasceu também. Pois bem, vamos para adiante para as coincidências. Lampião, na era Cangaço, quando estava chegando ao fim, para ele sair em retirada, e ainda teve mais um filho com Maria Bonita. Dia 15 de abril de 1938, ou seja, 90 e poucos dias daquela farsa, daquele teatro que aconteceu em Angico, nasceu no dia 15 de abril de 1938, João Ferreira da Silva, filho reconhecidamente legítimo do casal de Virgulino Ferreira da Silva e de Maria Gomes de Oliveira, a Maria do Capitão, e posteriormente com o codinome Maria Bonita. Foi reconhecido nos Estados Unidos depois do exame de DNA. Quero aproveitar para mandar um abraço para o filho dele e neto de Lampião, Francisco Ferreira da Silva, lá em Juazeiro, do Padre Cícero. Um abraço, Francisco, para você e família. Bom, continuando o seguinte, Lampião resolveu sair do cangaço e não podia levar essa criança, nem ele, nem Maria Bonita, nem andar juntos os dois para não serem descobertos. O que ele fez? Na noite de São João, pegou esse garoto, levou para Juazeiro do Padre Cícero e lá ele entregou a uma amiga de confiança, Dona Aurora Maria da Conceição. Olha o Maria da Conceição aí aparecendo novamente, esse sobrenome. Aí eu pergunto, é coincidência ou é algo que realmente causa estranheza? Então, continuando. Aí a vida de Virgulino Ferreira da Silva, depois que saiu do cangaço, certo? Eu quero até dizer o seguinte, que o próprio Virgínio veio do Piauí. Muita gente dizia, a própria polícia dizia que o Ezequiel que veio do Piauí, ele morava num lugarejo por nome Cacimba, lá perto de Valença, no Piauí, veio para também preparar caminho para ajudar Lampião sair em retirada de uma vez por todas do cangaço. E foi isso que foi feito. Eles saíram numa tarde, como eu já disse, ali nos últimos, no dia 20, por ali mais ou menos de julho, lá no dia 28 ele nem se encontrava mais na Grota do Angico. Mas aí o que acontece? Lampião forjou a morte de Ezequiel e tirou ele do bando e mandou ele embora para o Piauí. Bom, mas vamos voltar para Minas Gerais. Em Minas Gerais, além de vários nomes, tanto no Piauí, quanto em Minas Gerais, quanto em Goiás, que Virgulino Ferreira da Silva utilizou, como Policarpo Lima, utilizou Antônio Teixeira Lima, João Teixeira Lima foi o mais que ele utilizou, inclusive lá em São Francisco, todo mundo o conhecia como João Teixeira Lima, e a Maria Bonita como Maria Teixeira Lima, mas ela também teve 6 nomes diferentes. Aí ele tirou em 1982 uma carteira de trabalho para ser beneficiado pelo programa FUNRURAL. Em 1982, consta na carteira de trabalho dele, que eu já mostrei, o nome Antônio, aí onde vai entrar novamente, ele vai trazer o Maria da Conceição para o sobrenome dele. Antônio Maria da Conceição. E só consta o nome da mãe, certo? Ambrosina Maria da Conceição. Isso em 82 ele tirou essa carteira de trabalho. Quando foi em 1986, ele tirou o RG dele. O RG ele tirou na cidade de Buritis de Minas, no noroeste do estado, com o nome Antônio Maria da Conceição e a mãe, só a mãe, Ambrosina Maria da Conceição. Vão vendo aí as coincidências. Quando ele faleceu, no dia 3 de agosto de 1993, aos 96 anos e 27 dias de idade, lá na lápide, ou seja, na cruz do seu túmulo,
da sua sepultura, a cruz está lá, da seguinte maneira: Antônio Teixeira Lima, nascido, a data de nascimento e a data de falecimento. A data de nascimento está lá, dia 8 de março de 1911, a mesma data de nascimento de Maria Bonita, 8 de março de 1911. E data de falecimento, dia 3 de agosto de 1993, com o nome Antônio Teixeira Lima. Aí vamos para a certidão de óbito. Como já mostrei anteriormente, na certidão de óbito consta realmente que o nome dele está lá agora como Antônio Maria da Conceição. Quer dizer, no túmulo está Antônio Teixeira Lima. E na certidão de óbito, Antônio Maria da Conceição. E o nome da mãe, somente da mãe, Ambrosina Maria da Conceição. Essa certidão de óbito foi extraída pelo cartório lá da cidade de Buritis, no noroeste de Minas Gerais, onde ele está sepultado. Viram vocês o quanto Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, aproveitou, se deu bem de sobrenome de algumas pessoas que ele pôde utilizar. Ele era muito esperto, naquela época ele tinha carimbo, ele tinha, como é que se diz, papel timbrado de cartórios. Era um homem que recebeu muitas benécias de pessoas que o protegia também. Não era só os coiteiros, as autoridades, os coronéis, deputados, enfim, tinham uma certa relação muito boa com Virgulino Ferreira da Silva, com o Lampião. Então, quando foi para ele, para acabar o cangaço, houve um acordão muito grande, certo? E ficou o tenente João Bezerra na incumbência de convencê-lo. E assim ele fez. E aí o que aconteceu? Houve uma combinação, ele despediu de todo mundo, mas mais uma vez eu quero frisar que houve uma combinação com aqueles cangaceiros que fossem ficar para não haver nenhuma, como é que se diz, perseguição contra eles, prisão, seja lá o que for. O governo Getúlio Vargas anistiou esses cangaceiros, anistiou, mas só com a condição de que todos eles teriam que falar a mesma língua, ou seja, nem que mudasse um pouquinho dali, aumentasse um pouquinho da acolá e coisa e tal, mas era manter dizendo que Lampião e Maria Bonita tinham morrido naquele cerco lá da Grota do Angico. E a gente sabe que Angico não aconteceu, como diz meu amigo rico inglês, eu afirmando, e Geraldo Aguiar também, que Lampião não morreu em Angico. Então está aí, para vocês passarem esse final de semana e o início da outra, vendo esse vídeo, para poder vocês verem que novelo bem enrolado, viu? O novelo foi muito bem enrolado. Geraldo Aguiar tentou e trouxe a autobiografia de Virgulino Ferreira da Silva, alguns fatos sobre também Maria Bonita, que ele ia escrever um livro sobre ela, mas infelizmente ele faleceu em 2011, não deu tempo. Então tá aí, para vocês verem o quanto o Lampião era esperto, o quanto ele aproveitou dessas coincidências de sobrenomes de pessoas que ele teve ligação. Então, um forte abraço a todos, uma feliz Páscoa para todos vocês que nos seguem aqui no canal Cid Charles. Um abraço, muito obrigado também à minha assistente Tailane Ferreira.